Oi pessoal, meu nome é Gustavo Colombo, sou roteirista e produtor e estou aqui para falar o básico de roteiro, desenvolvimento e narrativa em geral. Hoje a gente vai falar de criação de universos fantásticos e de projetos de gênero, policial, fantasia, suspense, terror, ficção científica. Bom, vamos lá. Primeira coisa é você, quando você cria um mundo e tal, você normalmente pensa a sociedade, a época, o local. Você pode pensar assim, a Idade Média, na Itália da Idade Média, e é nessa história. Ou na Itália da Idade Média, mas com seres fantásticos. Beleza, você está criando mais ou menos um cenário do lugar. Mas quando você está contando uma história, você precisa normalmente de uma situação mais específica ali, né? É uma cidade medieval italiana, com seres sobrenaturais, mas a gente está no momento em que uma peste se alastra e essa cidade está saindo dali e o prefeito, o senhor feudal local ou o líder de uma região quer fazer tal coisa, ou diante de quando, logo depois que aconteceu tal guerra e os reinos estão brigados, não sei o que, e um foi submetido ao outro, ou logo antes de começar tal guerra, ou logo antes ou logo depois de algum momento, você estabelecer uma situação ajuda a estabelecer que aquela história está em movimento e que algo vai acontecer ali. Senão você pode estar sempre aquele lugar nunca mudou, nunca vai mudar e a sua história não parece tão viva. Quando você estabelece um momento importante ou algo, ou uma situação, mesmo que não seja tão importante, por ser até pequeno, mas que para aqueles personagens que você vai contar uma história vai ser importante, isso ajuda a dar um sentimento de que aquele mundo é vivo e de que aquela história está avançando. Que aqueles personagens vão ter um papel fundamental em alguma coisa que vai acontecer. E isso ajuda também, claro, a estabelecer, como a gente falou antes, o momento de mudança daquele personagem. É diante disso que aquele personagem muda. O mundo está mudando junto com a curva daquele personagem, daqueles personagens. Isso ajuda a contar a história e a estabelecer o mundo. As duas coisas caminham juntas também nesse caso. E claro, quando você cria esses elementos, você cria quais são as regras desse universo. Isso é importante em projetos de gênero. Um projeto que tem seres sobrenaturais, por exemplo, como é que funciona? Todos sabem que eles existem? Nem todo mundo sabe? Como isso acontece com a sociedade normal? Como é a tecnologia? Como funciona a ciência? Você vai explicar isso? É uma ciência realista? Uma ciência meio zoada, meio inventada? Como que funciona a sociedade, como é que funciona a política, como funciona a moda, a religião. Todos esses elementos ajudam a contar a história e a criar um cenário mais realista. Claro que você não precisa perder muito tempo falando cada detalhe, pensar em como cada birosca desse mundo funciona, mas você pensar um pouquinho em cada coisa ajuda a se sentir mais confortável com toda a história. Agora eu já sei isso. Claro que às vezes a narrativa vai ajudar você a contar. Agora eu preciso que esse personagem compre um refrigerante num barzinho. Como é que é um refrigerante? Existe refrigerante? Sei lá, pode ser na Idade Média, então não existe. Mas é um mundo alternativo ao nosso. Como é que é o bar nesse restaurante, como é que é o restaurante ou o bar nesse mundo que existem tais e tais coisas? Aí você começa a criar o mundo enquanto você está contando a história. Isso é uma das formas também para você criar o mundo, não só criar antes e estabelecer cada lugar, cada região, cada grupo, cada gangue, cada empresa, e depois você conta a história. Claro, você também pode ir fazendo isso quando você está contando a história e você vai expandindo esse mundo. E claro, existe a criação de mundo mais pesada e mais realista e tudo, e não é realista no sentido que ela precisa parecer real para o nosso mundo, mas que ela é bem estabelecida, assim. Aquele grupo está em guerra com aquele outro. Para você ter tantos de magia, você precisa
juntar 3 bolas pretas toda vez e aí você ativa essa coisa. Para você ter um carro voador, você gasta tanto de combustível para essa tal coisa acontecer, e é assim que a ciência funciona, e é desse jeito que as coisas vão acontecer. E existe o criação mais leve de mundo, que é... Eu sei que existem fantasmas, como eles funcionam nesse mundo, como essa coisa acontece, não importa. Você sabe mais ou menos as coisas, mas você não sabe as regras bem definidas. Essa é a grande diferença entre esses dois modelos. Talvez seja a diferença entre Senhor dos Anéis e Viagem de Chihiro. Ambos são elementos, são projetos, são histórias com elementos fantásticos, mas um você sabe mais ou menos exatamente como alguns seres se comportam. Outros tá mais na sutileza. Você sente uma sutileza entre os elementos da história. E por que um acontece e o outro não? Porque no segundo, o que importa é a jornada de transformação desses personagens. E existem elementos espirituais, muitas vezes de transformação, ou às vezes de estética mesmo, que você quer deixar mais subentendido para o público poder criar em cima, e ao mesmo tempo para deixar o mistério. O próprio mistério é um elemento importante desse tipo de construção de um mundo mais leve, e menos pesado, e menos cheio de regra, como se fosse um livro de RPG. E assim, como você começa a criar esse mundo? Como é que você começa a pensar essas histórias? Assim? Como é que você começa a criar um projeto de gênero, um universo novo? Aí você pode pensar, não, eu penso num universo gigante que tem esses elementos e as pessoas vão pro trabalho de pterodátilos e é isso. Você viaja e cria todo um mundo, e existe tal gangue que faz tal coisa, tem os contrabandistas de pterodátilo, tem os pterodátilos que falam com as pessoas, tem os que não falam, você cria todo esse mundo. Aí depois você pensa na história no micro. Então eu vou contar a história daquele pterodátilo que fez isso, e tem o cara, o motorista de pterodátilo. Aí você pensa a sua história. E a partir de que depois você criou todo mundo. Ou não, ou você pensa a partir do micro, daquele pequeno fenômenozinho, daquela história, daquele pequeno personagem, e aí você começa a expandir, que é como o caso que eu falei do cara querendo comprar um refrigerante numa birosca. Como é que isso funciona? Como é que a birosca funciona? Você vai a partir eu tenho uma ideia vaga desse mundo, mas eu tenho esse personagem que precisa fazer tal coisa nesse mundo, e aí, a partir do momento que você vai contando essa história desse personagem, desse elemento pequeno na história, você vai expandindo o mundo. E um dos elementos também de você criar um mundo é quase sempre um e se. É uma coisa que a Pixar faz muito. E se os peixes tivessem sentimentos? E se os brinquedos tivessem sentimentos? Aí você vê a tua história. E se os insetos tivessem sentimentos, como é que seria a sociedade dele? A vida de inseto? E se os sentimentos... E você cria todo um mundo na mente da personagem. Então, a partir desses elementos, você pode criar as histórias. E quase sempre esse e se baleias conversassem, e se ao invés de os humanos terem evoluído dos mamíferos, tivessem evoluído dos répteis, tivessem vindo dos répteis. E se ao invés de ter uma lua, tem 2 luas, e como isso ia afetar a maré? E se acontecesse tal coisa? E se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra? E se a Mongólia tivesse dominado a Europa? E se não tivessem descoberto a América? Os e se's ajudam a criar mundos alternativos. E se no futuro acontecer tal coisa? E se no passado tivesse magia? E se a gente não fosse na Terra, fosse outro planeta? Os e se's ajudam a criar o mundo. Mas assim, eles são muito interessantes, eles têm mais força quando eles estão ligados a uma ideia, a uma tese, a uma proposta, a uma invenção de mundo. E se isso acontecesse tal coisa? Eu quero falar sobre que em qualquer sociedade as pessoas iam ser ambiciosas, iam querer destruir umas às outras, mesmo se fosse de outro jeito. E se todas as pessoas, se existissem outros povos no mundo, com os elfos, anões e tudo mais, eu quero falar sobre união das raças, é isso que é importante e tudo mais. O e se quase sempre está próximo de um tema, de um assunto que você quer falar, e que esse mundo diferente que você quer mostrar está
trazendo um tema, uma proposta, uma ideia que está na sua cabeça. E claro, como a gente falou das outras vezes no primeiro vídeo, a diferença entre verossimilhança, o quanto que aquilo parece real e necessidade, isso vale mais ainda quando é um projeto de gênero de universos fantásticos. Porque a verossimilhança, o quanto isso parece real, o quanto isso parece real para a sua história. Ah, se eu acredito que existem pterodátilos voadores, ali você não vai duvidar que eles existem. Mas ao mesmo tempo, se você estabelece que eles voam, mas nunca atacam humanos, ou sempre atacam humanos, sempre fizeram o oposto disso, você tem que explicar por quê e dar um motivo para aquilo acontecer, mas você não pode forçar uma regra estabelecida a funcionar de uma forma diferente do que você estabeleceu. Claro que às vezes você precisa fazer isso, e essa é a necessidade. A história precisa andar e precisa acontecer alguma coisa diferente para aquilo poder avançar. Então você precisa equilibrar bem esses dois elementos, mais ainda numa narrativa de gênero fantasioso e fantástico. Bom, em filmes de gênero, em projetos de gênero, tem sempre suas convenções. No terror, as mortes, dependendo do filme de terror, de determinado jeito ou de outro. No filme noir, de investigação policial, há sempre uma femme fatale, uma investigação, um detetive falando em narração, um crime, uma virada. Em filmes sci-fi, há sempre um elemento novo que muda a tecnologia e que isso estabelece, e que isso marca a história, o que isso faz de diferente, o que isso torna diferente aquela história, e está sempre ligado a um momento no tempo, no espaço. Isso acontece em 2032 no Rio de Janeiro. Isso acontece em tal e tal época depois e essa tecnologia chegou e mudou aquilo, mudou a forma como a sociedade funciona. Num projeto de fantasia, esse momento é quase sempre meio nublado. Você não sabe a época mais ou menos que aconteceu, 1000 anos depois de tal lugar, mas isso é no passado, isso é num futuro distante, isso é nesse planeta, em outro, fica quase sempre meio nublado, porque esse momento histórico, ao contrário da ficção científica, tá pouco ligado a esse momento. E claro, você pode subverter essas convenções e mudar, e fazer o espectador se surpreender com essas convenções, ou aplicar essas convenções em outros tipos de gênero. Por exemplo, o filme The Brick, A Ponta de um Crime, é todo numa escola americana, mas ele usa as convenções do filme noir, do filme de investigação, de detetive, de grupos, de gangues, de femme fatale. Todos esses elementos estão na história, mas é num ambiente de escola. Talvez tão importante quanto as convenções seja estabelecer muito bem o tom, o ritmo e a forma como o carisma dos personagens se apresentam na história. Você tem que dar qual o tom? É terror? É um terror com humor? É ação? Como você dá esse tom? Como você imprime isso na tela? E o ritmo, como é que esse ritmo vai acontecer? Porque o tom também vai estar ligado a esse ritmo. Uma cena vai necessariamente puxar outra, isso a gente já viu antes, mas no filme de gênero isso é mais importante ainda. Eu senti que aconteceu uma ação, eu resolvi tal problema e isso já me levou para a próxima cena. Eu preciso de muita velocidade para aquela história poder ir de um lugar para o outro. O tom é um filme de ação. Você, claro, precisa sempre estabelecer bem a geografia das cenas e tudo, mas é também o ritmo de como isso tudo vai acontecer para eu sentir. Eu estou vendo um filme de ação. Eu consegui ver aquela cena de um lugar para o outro nesse tom específico que está bem estabelecido desse filme. Isso é essencial, que vai estar no roteiro, mas claro, também na direção, na atuação. Tudo. E por último, carisma. O carisma dos personagens no filme de gênero é importantíssimo para você acreditar que você está dentro daquela situação. Dependendo do carisma daquele personagem, de como você construiu ele, você não consegue acreditar que ele está atravessando aquela jornada e lidando com aquelas situações. Nos filmes da Marvel, os personagens quase sempre têm muito carisma, eles são engraçadinhos, eles lidam bem com o alienígena do dia, o robô assassino e tudo mais, porque eles dialogam bem com isso. E eles têm o carisma deles é construído com humor, mas nem sempre está ligado ao humor. Às vezes, pelo próprio mau humor dos personagens ou pela apatia dos personagens, da forma como eles forem construídos e tiverem vida própria na tela, vão ajudar a construir com mais realidade o seu mundo fantástico ou o seu projeto de gênero.
eles vão dar vida àquele mundo, eles vão poder dialogar com realismo e não como se fosse uma pessoa genérica e tendo que aprender sobre, então vocês desenvolveram a tecnologia X que vai me dar esse superpoder de fazer tal coisa. Quanto mais genérico esse personagem, e menos carismático, mais você vai duvidar da realidade desse mundo. E aí eu vou pro meu último ponto, que é uma tese pessoal minha, que é quando você faz projeto de gênero no Brasil, o personagem tem que ter um pouquinho do que eu chamo de cinismo macunaímico. Ele tem que ter um riso no canto da boca, ele tem que ter uma desconfiança daquela realidade. Ele tem que ter um olhar um pouco menos crédulo para aquilo. Porque ele já está acostumado com aquela realidade, seja uma realidade distópica, o futuro seja fantasia, seja qualquer elemento, um mundo de crime, ou cinema policial. Mas há um leve elemento de humor nesse personagem, ou pelo menos de comentário que ele vai ter sobre a realidade. Porque há um certo elemento mambembe na realidade brasileira, e quanto mais você cria personagens que acreditam muito em si mesmos, que se levam muito a sério, mais risível torna aquela realidade. Então, quanto mais um personagem consegue ter esse riso da realidade, que não pode ser um personagem totalmente mal-humorado. Vou dar o exemplo do personagem, por exemplo, Capitão Nascimento, que é um cara de extrema direita, fascista, e que tem comentários péssimos sobre a realidade, mas mesmo ele tem um carisma, como a gente falou, e um humor. Ele fala com um certo humor sobre aquela realidade mambembe. Principalmente quando ele fala do cafezinho, do policial, do não sei o quê. Quando ele faz esse comentário, você se sente um pouco impactado por aquele carisma, mesmo não concordando com ele, ou achando péssimas as opiniões dele. Mas ele é construído de uma forma que ele cria um certo carisma, um certo distanciamento daquela realidade e que ao mesmo tempo deixa próximo. Você vê que ele está ambientado lá, que ele anda naquele mundo, que aquele mundo é real e que ele tem opiniões sobre aquele mundo. E ao mesmo tempo ele tem um certo momento de rir daquele mundo também. E na minha tese, pessoal, quando a gente faz filme de gênero no Brasil, série de gênero no Brasil, os personagens precisam um pouco desse elemento para fazer o mundo parecer real. Aquela sociedade existe, funciona, e eu consigo, entendeu? E aí você puxa os outros elementos. Eu consigo dar carisma ao personagem, eu entendo um pouco mais o ritmo das coisas e o tom já está estabelecido. Bom, é isso. Obrigado. Até a próxima.